Pessoal, beleza? Eu perguntei aqui outro dia no Instagram, essa enquete aqui, ó, com uma declaração de variáveis, e perguntei qual tipo de dado da variável x. E a maioria das pessoas respondeu errado, respondeu ou integer ou string, tá? Então é sobre isso que eu quero falar nessa aula. Quando eu declaro uma variável, por exemplo, din x as integer, essa variável aqui, x, ela é do tipo inteiro, é um número inteiro. E o que me diz isso? Isso daqui, ó, tá explícito que é uma variável do tipo integer. Quando eu não especifico um tipo de dado para variável, ela automaticamente é classificada como uma variável do tipo variant, tá? Variant, pelo VBA. Eu posso declarar variáveis na mesma linha. E o que eu vejo muita gente fazer é o seguinte: din x, y, z as integer, tá? Isso aqui não está errado. O que está errado é afirmar que x e y são variáveis do tipo integer, tá? E infelizmente eu vejo muita gente ensinar dessa forma, o que está completamente equivocado, tá? Talvez esse seja o motivo que muitas pessoas responderam que x é do tipo integer. A única variável declarada como integer foi a variável z. X e y, embora estejam declaradas na mesma linha, não são variáveis do tipo integer, tá? E como que eu demonstro isso daqui? Bom, há várias formas de se demonstrar isso. A primeira é empiricamente, fazendo testes. Eu vou pedir para o Excel executar aqui essa macro. Eu vou atribuir a variável z o número 1, tá? Eu vou pedir para ele exibir aqui na janela de verificação imediata. Deixa eu trazer para cá essa janela, vou colocar aqui, ó. Eu quero que ele exiba para mim o tipo de dado. Eu quero que ele exiba ali para mim o valor de z. Então, debug.print z, tá? Eu vou executar aqui, ó, o F8. Ele vai colocar lá o número 1, tá? Perfeito, ele funcionou. Eu vou pedir agora, eu vou dizer que x vale 1. Vou pedir para ele colocar o valor de x para mim, ali. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou executar também. Perfeito, ele colocou o valor de x, tá? Agora, se eu pedir para ele colocar que z é igual à letra A, por exemplo, e pedir para exibir o valor de z, o Excel vai dar um erro de tipos incompatíveis, tá? Por quê? Porque z é uma variável do tipo integer, então ela só admite números inteiros. Quando eu tento atribuir uma letra à variável z, vai dar um erro de tipos incompatíveis, porque essa letra é um tipo de dado incompatível com a natureza da variável z, que é um número inteiro, tá? Então aqui, ok, perfeito. Agora, se eu falar que x é igual a e pedir para ele exibir o valor de x, o Excel ele vai aceitar que eu atribua a letra A à variável x, porque x não é uma variável do tipo integer. Ela aceitou tanto o número 1, também como aceitou a letra A. Então isso me leva a crer que ela é uma variável ou do tipo string ou é uma variant, tá? Como que eu tenho certeza da natureza da variável? Existe uma função no VBA que me diz o tipo de dado da variável. A função é essa aqui, ó. Type name. Vou pedir para ele exibir aqui na janela de verificação imediata, então, o tipo de dado. Type name. E aqui dentro eu coloco a variável. Vou colocar inicialmente a variável z. Executando, ele vai dizer lá integer, ok? Se eu colocar a variável x e executar, ele vai dizer que x é empty, tá? Empty é a mesma coisa que variant. Qualquer outra forma que eu tenho de demonstrar isso. Agora eu vou clicar aqui em exibir, janela inspeção de variáveis, tá? Vai aparecer essa janela aqui para mim. Eu vou apertar a tecla F8 para começar a executar a macro. Eu vou dar um duplo clique no Z e vou trazer para cá. Duplo clique no Z e trago para cá. Ele vai dizer aqui ó, que Z, o valor de Z é 0, é uma variável do tipo integer, ok? Se eu pegar o X e trouxer para cá, X é uma variável do tipo variant, tá? Empty, variant barra empty, tá? Então, empty é a mesma coisa que variant.
ok? A mesma coisa aqui, obviamente, para o z, tá? Para o y, aliás, variance também. Então, quando eu não declaro explicitamente o tipo de dado da variável, ela é uma variant. Nesse caso, x e y são variants, z é integer. Como é que eu faço para garantir que todas elas sejam integer, se eu quiser? Eu faço aqui, x as integer, vírgula, y as integer, tá? Dessa forma eu consigo declarar todas as variáveis na mesma linha e garanto que são todas do tipo integer. Agora, digamos que eu tenha lá 10 variáveis e quero declarar todas como integer, por exemplo. Concordo que vai ocupar muito espaço fazer dessa forma. Então você pode fazer o seguinte, ó, coloca um ponto de porcentagem. Esse porcentagem aqui, ele já declara a variável x como integer, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, a porcentagem, vírgula, b porcentagem, c porcentagem, d porcentagem, e porcentagem, f porcentagem, g porcentagem, e aí no final eu coloco lá h as integer. Aí no final eu deixo explícito o nome, o tipo de dado, para eu saber que essa linha inteira são variáveis do tipo integer. O que me diz que essas variáveis são do tipo integer? Esse sinal de porcentagem, tá? Vou colocar aqui, ó, em type name a letra A, Ctrl G, vou executar, F5, ó, A é do tipo integer, tá? A variável C, ela é do tipo integer também, tá? Então esses caracteres aqui garantem para mim que são do tipo integer. Há outros caracteres especiais, por exemplo, eu tenho aqui na planilha, ó, essa lista aqui, ó, representa os caracteres especiais para cada tipo de dado. Por exemplo, esse e comercial, ele garante que a variável ela é do tipo long. Então se eu colocar aqui B aqui, ó, colocar um e comercial no B e colocar aqui o tipo de dado do B e executar, B é do tipo long, tá? Então dessa forma aqui você consegue declarar as variáveis todas numa única linha, ocupando espaço e colocando ali cada caractere especial que representa um tipo de dado, tá?